direito das obrigações. Depois que nós iniciarmos o estudo, avançarmos um pouquinho, eu vou abrir um espaço para alguém, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser colocar algum ponto aí, tá? De vez em quando nós vamos utilizar slides, de vez em quando nós vamos utilizar o próprio Word, tá? Sempre no sentido de não fazer com que o grupo seja algo que nos dê muito trabalho, tá? Então, vamos lá. Parte especial do Código Civil, direito das obrigações, das modalidades das obrigações. Vamos fazer uma recapitulação, então, tá? Vou pedir, eventualmente, que alguém me auxilie na leitura, e logo a seguir, como nós vamos ver aqui, ó, já temos as questões, tá? E já tem o gabarito, e eu vou falar para vocês da estratégia que eu utilizo para estudar por questões, que é uma estratégia completamente diferente de quando eu desejo fazer um simulado, tá? Então, vamos lá. O direito das obrigações, livro 1, título 1, das modalidades das obrigações, capítulo 1, das obrigações de dar. Seção 1, das obrigações de dar a coisa certa. Vamos lá. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Essa questão é muito recorrente em questões de concurso, e ela visa sempre aquele tipo de questão, que nós vamos ver adiante. Fulano vendeu algo para ciclano, e quando foi entregar, resolveu que um determinado acessório daquele que ele tinha vendido não fazia parte do negócio. Aí já dá encrenca, né? Então, aqui, quando nós falamos em obrigação de dar uma coisa certa, essa coisa certa abrange também os acessórios. Não vamos nos ater, o objetivo aqui é só lembrar. 234. Se no caso do artigo antecedente, agora nós estamos falando, nós falamos de um negócio jurídico, então nós temos elementos desse negócio jurídico. Então, a tradição nas coisas móveis, ou a translatividade nos bens imóveis, ela é fundamental. Então, vamos observar aqui a inteligência do artigo 234. Se no caso do artigo antecedente, que fala da obrigação de dar a coisa certa, que diz que os acessórios estão abrangidos, a coisa se perder, essa parte aqui, ela é uma parte relativamente simples, mas é uma parte desafiadora para a memorização, porque são várias hipóteses. Então, nós não temos que ter a preocupação de, numa primeira leitura, queremos assimilar tudo. Não. O que vai produzir a assimilação é esse estudo básico, que a gente começa a se localizar, é a resolução de questões e, posteriormente, a revisão. Às vezes é necessário mais de uma revisão. Então, se no caso do artigo antecedente a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente condição suspensiva, depois a gente pode debater um caso bem cavernoso, que eu coloquei, inclusive, nos grupos do GADEC, deu uma polêmica enorme, mas a gente depois solucionou a situação. Então, se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou pendente uma condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Aspectos importantes do artigo, tá? Perda da coisa antes da tradição, olha o marco temporal. Essa perda, ela pode se dar sem a culpa do devedor, ou ela pode se dar com a culpa do devedor. Se essa perda se der sem a culpa do devedor, fica resolvida a obrigação para ambas as partes, mas se resultar da culpa do devedor, ele vai responder pelo equivalente, ou seja, pelo valor estabelecido no negócio, pelo valor da coisa que se perdeu, mais perdas e danos. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que se perdeu. Então, uma das coisas que ocorre no direito das obrigações é a possibilidade da perda, mas também ocorre a possibilidade da deterioração da coisa. Então, se a coisa se deteriorar, também nós temos que analisar se houve culpa do devedor ou não.
poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida de seu preço, o valor que perdeu. Então, novamente, né, nós temos aqui ausência de culpa, existe a possibilidade da resolução da obrigação, ou ainda, diante da deterioração, é possível que o credor aceite a coisa abatendo do preço o valor que se perdeu. Tudo bem? Então, compete ao credor duas possibilidades aqui. Ou ele resolve a obrigação, cada um para si com seu prejuízo, ou aceita a coisa abatida do seu preço, o valor que se perdeu. 236. Sendo culpado o devedor, no caso da deterioração, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito de reclamar em um ou outro caso indenização das perdas e danos. Gente, nós temos a possibilidade da perda da coisa, temos a possibilidade da deterioração da coisa antes da tradição. O que se quer saber aqui é qual é a solução para o negócio jurídico entabulado. Novamente, eu tenho que verificar se antes da tradição houve a culpa do devedor ou não. Tá? Então, se houve, se não houve a culpa, nós temos a resolução da obrigação. Tá? Competindo também ao credor a opção de aceitar batendo preço. Mas agora, se o credor foi culpado, ele poderá exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito de reclamar sempre que houver culpa do devedor, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. O ideal seria aqui que nós verificássemos cada artigo desse aqui, exemplificando, mas isso aqui não é uma aula nesses moldes. Isso aqui já visa quem já está no nível, né, de compreender os elementos que estão sendo apresentados aqui para nós ganharmos tempo. Agora aqui, 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e seus acrescidos. Olha que interessante. Nós temos o negócio jurídico, nós temos o momento da tradição e nós temos uma situação jurídica anterior à tradição. Então, uma vez estabelecido o negócio jurídico, mas sem que tenha havido a tradição, a quem pertence a coisa e os seus melhoramentos? Já pertence a coisa ao credor ou ainda pertence ao devedor? 237 define isso. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento do preço. Se o credor não anuir o aumento do preço, poderá o devedor desistir de vender. Tá? Isso é próprio daquelas situações em que se estabelece uma venda e o devedor faz um melhoramento qualquer no bem. Se o credor anuir, tudo bem, mas se ele não anuir, a resolução, cada um do seu lado, ninguém perde nada. Os frutos percebidos antes da tradição são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá ressalvados os seus direitos. Vocês verificaram aqui que aqui nós não estamos mais falando, né, em obrigação de dar, mas nós estamos falando em obrigação de restituição. Tá? Algo, então, né, que pertence ao credor. Olha só, se a obrigação for de restituir, e essa, novamente, sem culpa do devedor, se perder antes de ser restituída, o credor sofre a perda. Olha, às vezes contraria o senso comum, mas né? Você, então, alugou um determinado equipamento, né? E antes da restituição, o objeto se perde e o devedor não teve culpa, ou seja, o credor sofre a perda. E a obrigação se resolve, né? Ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Tudo bem? 239. Se essa coisa que era para ser restituída se perdeu por culpa do devedor, ele vai responder pelo equivalente mais as perdas e danos. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, olha só, aqui nós estamos falando
de deterioração, não de perda. Se for sem culpa, o credor recebe tal qual ela se ache, sem direito nenhum à indenização. Isso é uma situação complicada. Se por culpa do devedor, observa-se disposto do que nós já falamos lá, né? Se houve culpa, ele responde pelo equivalente mais perdas e danos. 241. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Então, a coisa que ainda não foi entregue ao credor, ela pode ser melhorada com o esforço do devedor. E se o credor não fizer, não anuir, o negócio se dissolve. No entanto, se esse melhoramento foi feito sem despesa ao trabalho do devedor, ela vai para o credor, desobrigando qualquer tipo de indenização. 242. Se para o melhoramento, o aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse código atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa ou de má fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á do mesmo modo o disposto nesse código acerca do possuidor de boa-fé ou má-fé. Das obrigações de dar coisa incerta, despenca questões em concurso de cartório sobre a obrigação de dar coisa incerta. Tá? Então, nós falamos em obrigação de dar a coisa certa, agora vamos falar da obrigação de dar coisa incerta. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e quantidade. Isso é perguntado com muita frequência. Né? Gênero e qualidade, gênero e quantidade. Então, nós não temos a coisa certa, mas temos a necessidade de... Temos a definição do gênero e da quantidade. Que tipo de produto é e quantos são. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Opa, isso também cai com muita frequência. Então, existe a obrigação de dar a coisa incerta. No momento da configuração desse negócio, nós temos que ter o gênero ou a quantidade. Tá? Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, e se ao contrário não resultar do título da obrigação. Então, em regra, o devedor é que escolhe. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigada a prestar a melhor. Então, quando estamos diante de uma questão, nós vamos ter que verificar esse equilíbrio. Por quê? Porque, como é definido só pelo gênero e pela quantidade, não pela qualidade, no momento da entrega pode haver um comprometimento desses valores. 245. Cientificado da escolha ao credor, vigorará o disposto na seção antecedente. Tá? Então, nós temos um determinado momento em que o devedor certifica ao credor de qual é a escolha que ele fez. Tudo bem? 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Já vi muitas questões a respeito desse assunto. Ainda que por força maior ou caso fortuito. Então, na obrigação de dar a coisa incerta, antes do devedor escolher exatamente quais os produtos que ele quer, sob hipótese alguma, culposo ou doloso, né, não poderá o devedor alegar a perda ou deterioração da coisa. Tudo bem? Vamos lá para a primeira questão. Agora eu quero o máximo de atenção aqui. Vamos verificar se o conteúdo que a gente estudou anteriormente é capaz de nos auxiliar na solução dessa questão. Em abril de 2024, Rogério comprometeu-se a entregar a Juliana um piano antigo. Olha só. Com banco e cobertura sob medida. No prazo de 15 dias. Essa foi a negociação. Houve um compromisso, né, por parte do devedor na entrega, a obrigação de dar a coisa certa, a Juliana um piano antigo com banco e cobertura sob medida no prazo de 15 dias. Embora não mencionados expressamente no contrato, os acessórios sempre acompanharam o bem, como a gente leu. No 12º dia, Juliana foi informada de que Rogério pretendia entregar apenas o piano, sob a justificativa de que os demais itens não estavam no título contratual. Inconformada, Juliana exigiu todos os componentes entregues conjuntamente.
Nós já temos uma ideia da solução. Letra A. Rogério deve entregar somente o piano, pois acessórios não constam expressamente no contrato, né? Essa a gente já não. B. Juliana tem direito apenas à cobertura por ser considerada parte integrante do piano? C. Os acessórios devem ser entregues, pois integram a obrigação de dar a coisa certa, salvo disposição em contrário? D. A entrega do bem principal descaracteriza eventual inadimplemento quanto aos acessórios? Letra E. A exigência de Juliana é infundada, pois os acessórios não foram individualizados no negócio. Olha que questãozinha interessante. Como nós estudamos anteriormente, no artigo 236, 3, a solução da questão é: a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário o resultado do título das circunstâncias do caso. Claro, se no contrato ficou estabelecido que os acessórios não seriam entregues, não há o que se reclamar. Gente, essa é a dinâmica de estudo que nós vamos fazer em todos os temas que nós vamos estudar dentro do nosso grupo de estudos, tá? Então, tem ali a 8935, com mudanças importantes da 14.711, tudo isso a gente vai estudar sempre nessa dinâmica. A gente faz uma leitura dos artigos e logo em seguida responde questões, depois a gente abre para debate, tudo bem? Lembrando que é desejo meu que em determinados encontros nossos, nós façamos o estudo também da jurisprudência, tá? Mas nessa etapa inicial, para vocês terem uma ideia, aqui especificamente para esse assunto inicial de direitos e obrigações, sem entrar em contrato, eu desenvolvi 170 questões, tá? Deixa eu desmistificar uma coisa em relação à elaboração de questões. Hoje, nós temos inúmeras editoras que têm questões. Hoje é possível você pegar a inteligência artificial e responder as questões, e elaborar questões, e chega lá e pede para desenvolver a questão que você quiser. Mas a professora Virginia Reis, para quem já conhece, ela falou uma frase esses dias que eu achei assim, extremamente reflexiva e interessante. Alguém falou a respeito de inteligência artificial, eu estudo, alguns acham que usar inteligência artificial não é legal, por causa disso, por causa daquilo. Eu, particularmente, acho que é uma tecnologia que está à disposição, pode ser utilizada, sim, deve ser utilizada, mas ela falou uma coisa que todo mundo tem que ficar ligado. Ela disse o seguinte: para você utilizar a inteligência artificial de uma forma útil e produtiva, você tem que saber mais do que ela. Olha, eu confesso a vocês que eu fiquei refletindo um bom tempo nessa frase que ela falou. E hoje, na minha prática docente, eu vejo isso. Já aconteceu, assim, de eu pedir para a inteligência artificial, elabora algumas questões aí para mim de determinado assunto. E ela elabora, tá? E aí você vai responder as questões e, de plano, você já identifica erros na elaboração. Erros, assim, que são grosseiros e que, logicamente, quem for utilizar essas questões para alguma finalidade tem que cuidar muito com isso. Por quê? Porque, de repente, é a reputação da pessoa que entra em jogo, tá? Então, mesmo que vocês se utilizem desse recurso para estudo, a curadoria sobre as questões, sobre os gabaritos, ela é fundamental. Uma coisa que é recorrente, por exemplo, na inteligência artificial, ela te organizar uma questão, te dá uma fundamentação belíssima. Você olha aquele artigo, meu Deus, o artigo está fundamentando. Aí você vai no texto de lei, aquela redação do artigo que a inteligência artificial te deu não corresponde à redação do. Aí você questiona a inteligência artificial. Como é que você me deu? Ela vai dar uma desculpa que não, que era uma versão atualizada, que ela entendeu outra coisa. Então, nós não podemos colocar todas as fichas nesse conhecimento sem o risco de nós estarmos entrando numa roubada, tá? Então, aqui nós vamos utilizar questões, a maioria delas autorais, eventualmente vamos utilizar a inteligência artificial para desenvolver, mas todas essas questões, elas precisam de curadoria, a nossa curadoria, de quem está estudando para isso, tá? Então, vamos lá. A segunda questão. Tereza comprometeu-se a restituir, então nós não estamos falando da obrigação de dar, estamos falando da obrigação de restituir
a Heitor um quadro emprestado. Antes da restituição, o quadro foi cedido. Se ela vai restituir para Heitor, o dono do quadro é o Heitor. Estava com ela, ou emprestado, ou alugado, ou seja lá o quê. Mas antes dessa restituição, o quadro foi severamente danificado por umidade proveniente de uma infiltração inesperada. Não foi a submissão do objeto a um ambiente deteriorado em que ela deveria prever. Não. Estava num lugar absolutamente seguro, protegido, e aí, de forma inesperada, sem qualquer ação ou omissão da Tereza, o quadro foi danificado. Quando Heitor tomou ciência da deterioração, exigiu o valor integral da obra, o que é absolutamente compreensível, além da indenização por danos morais. Nos compete aqui saber se Heitor faria jus a esse tipo de indenização. Poderia exigir o valor integral. Assinale a alternativa correta. Tereza deve pagar o valor de mercado do quadro com indenização adicional? O bom senso aponta para essa A aqui. Imagina que ele emprestou e agora vai tomar o prejuízo. B. A deterioração resolve a obrigação, mas gera responsabilidade objetiva, ou seja, não vai precisar restituir o valor integral da obra, mas vai ter que indenizar. C. Heitor tem direito à indenização parcial, ainda que não haja culpa. Tereza deve restituir a coisa como estiver, sem direito do credor à indenização. Letra E. A restituição pode ser substituída por bem equivalente a critério do credor? Como é que a gente resolve aqui? Tá? Tem que substituir? Não tem direito à indenização, o credor? É isso, é a letra D. Qual é o fundamento para nós afirmarmos que Tereza, ao restituir, teve o quadro deteriorado sem a sua culpa? Né? Ela tem que indenizar ou não tem que indenizar? Tereza, o que diz aqui? Artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache sem direito à indenização. Vocês perceberam que essa estratégia de estudos aqui, ela colocou, num primeiro momento, a gente em contato com o artigo 240. Normalmente, o primeiro momento não é o momento em que a gente memoriza, mas quando nós fomos para a questão, nós, de certa forma, entramos em contato com o conteúdo que lemos lá, isso já é uma revisão. Quando nós observamos as alternativas e nos deparamos com a alternativa correta, fizemos uma revisão novamente, e quando nós vamos para a fundamentação, nós temos novamente o artigo. Isso é revisão inteligente. Tá? Isso é a repetição espaçada que muitos professores aí ensinam para os seus alunos. É você criar uma estratégia onde você leia várias vezes. É evidente que se, quando você for fazer uma revisão, você vier para essas questões, você não vai precisar ler todo o direito das obrigações para chegar a essas conclusões. Você já vai pontuando os artigos que são fundamentais. 3. Marcos deveria entregar a Roberto um lote de livros raros, devidamente restaurados. Olha só, Marcos deveria entregar a Roberto um lote de livros raros, devidamente restaurados. Antes da tradição, muito provavelmente houve uma negociação, um contrato, uma compra e venda, né? Antes da tradição, que seria a entrega, Marcos arcou com o custo da encadernação artesanal com papel especial importado. No momento da entrega, informou a Roberto que, em razão dos melhoramentos, o preço sofreria reajuste. Roberto recusou o novo valor e exigiu o cumprimento da obrigação pelo valor original pactuado. Ou seja, Roberto simplesmente disse o que, né, o bom senso recomenda: não foi isso que eu comprei, não mandei você fazer melhoramento nenhum, e eu quero aquilo que eu comprei, né, pelo valor original. Qual seria a alternativa correta? Marcos não pode exigir qualquer aumento, pois o preço original deve prevalecer. Tudo bem? Como é que Marcos ele fez melhoramento, mas não pode, aqui diz o examinador. Letra B. A recusa do credor autoriza o devedor a resolver a obrigação. Letra C. A obrigação permanece válida e os custos adicionais devem ser divididos, metade para cada um.
D. Roberto é obrigado a aceitar o novo preço por ter havido valorização da coisa. Letra E. Marcos poderá exigir o valor extra como perdas e danos judicialmente. Qual seria a resposta correta? Alguém se habilita? Tem alguém aí por trás ouvindo ou eu estou falando sozinho aqui? A hora agora é de abrir o seu microfone, se não quiser abrir a câmera, e simplesmente dizer qual é a Letra alternativa. B, professor. Muito bem, Tatiana. Mais alguém? Alguém discorda? Muito bem, Tatiana. Parabéns pela participação. É isso aí, tá? O artigo 237, ele diz que especificamente nesses casos, né, o devedor, ele pode exigir o aumento no preço. E se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Eu preciso agora da gentileza de que alguém faça a leitura para nós da questão 4. Alguém se habilita? Não precisa abrir o vídeo, só pode ler. Posso ler? Pode sim. Cadê? Em contrato de compra e venda, João comprometeu-se a entregar a Pedro um gerador industrial com todos os seus acessórios. Antes da tradição, o equipamento se perdeu por culpa de João. O bem era composto por itens adicionais integrados ao conjunto principal e o devedor havia arcado com benfeitorias funcionais. Considerando a disciplina legal aplicável às obrigações de dar coisa certa e suas consequências, julgue as afirmativas a seguir. 1. Se o bem se perder por culpa do devedor antes da tradição, este responderá pelo equivalente e por perdas e danos. 2. Os acessórios da coisa certa integram a obrigação, salvo convenção em contrário. 3. Caso haja benfeitorias realizadas com custo pelo devedor, aplica-se o regime do possuidor de boa-fé ou má-fé. 4. O credor, mesmo diante de deterioração sem culpa do devedor, poderá exigir o equivalente. Muito bem, Tatiana. Obrigado, tá? Muito, muito bom não estudar sozinho. Vamos lá. As alternativas, as proposições, depois nós vamos para as alternativas que a Tatiana fez, elas exigem da gente um trabalho, né, mnemônico, agora de nós identificarmos no enunciado sobre o que nós estamos falando. Bom, a gente já observou, sem grande dificuldade, que no enunciado nós temos uma questão de direitos e obrigações. Que nós não estamos falando de sucessões, direitos reais, nada, é obrigação. Nós estamos falando em contrato de compra e venda. Em essência, o contrato de compra e venda, ele resulta na obrigação de dar uma coisa certa ou de dar uma coisa incerta. Aqui, há o compromisso da entrega de um gerador industrial, não tem nada mais certo do que isso. A obrigação de dar a coisa certa, com todos os seus acessórios, ou seja, ainda vem repisando o que nós acabamos de ver. Antes da tradição, olha o momento temporal que nós temos que estar sempre atentos aqui. Ou ocorreu antes da tradição, ou ocorreu depois da tradição. Então, nós estamos falando de algo, de um evento ocorrido antes do gerador ser entregue, mas depois do negócio ter sido celebrado. O equipamento se perdeu por culpa de João. Esse é o dado objetivo. Nós temos que verificar se a perda foi antes ou depois da tradição, nós temos que verificar se sempre é importante, porque se a perda se deu antes da tradição, significa que ainda está na mão do devedor. Né? Então, se foi perdido por culpa do devedor ou sem culpa do devedor.
O bem, então, já sabemos que tipo de obrigação que é, já sabemos que os acessórios acompanham o principal, já sabemos que o problema que ocorreu aqui ocorreu antes da tradição e que o problema ocorrido foi a perda, não foi deterioração, tá? Mais adiante, o bem era composto por itens adicionais integrados ao conjunto principal. E o devedor havia arcado com benfeitorias funcionais. Então, ele arcou com benfeitorias antes da entrega. Considerando a disciplina legal aplicável às obrigações de dar a coisa certa e suas consequências, julgue as alternativas a seguir. Se o bem se perder por culpa do devedor antes da tradição, ele responde pelo equivalente perdas e danos. Verdadeira ou falsa? Ah, gente, coragem, eu sei que dá vergonha, a gente está conhecendo o ambiente, a gente pode falar besteira e vão julgar a gente, mas grupo de estudos é o lugar para a gente exercitar a timidez. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro? Olha lá, eu quero chamar muita atenção, o direito às obrigações faz isso com a gente o tempo todo. Inclusive, tem coisas assim que a gente chega indignado, né? Nesse caso aqui, os colegas estão absolutamente corretos. Nós estamos falando aqui, num primeiro momento, que houve culpa do devedor antes da tradição. Então, este responde pelo equivalente perdas e danos. Muito bem, colegas. O 2. Os acessórios da coisa certa integram a obrigação, salvo convenção em contrário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Show de bola. 3. Caso haja benfeitorias realizadas pelo custo do devedor, aplica-se o regime do possuidor de boa-fé ou má-fé? Verdadeiro ou falso? Não sei. Esse é o trechinho final, depois nós vamos voltar a ele, dos artigos que nós estudamos. Ele vem desenvolvendo de uma maneira bem suave o direito às obrigações, a gente vem entendendo tudo. Aí, quando chega no final, ali ele enfia a questão de devedor de boa-fé, e aí vem o examinador e quebra a canela da gente, perguntando justamente o aspecto que mais ficou nebuloso. Vamos para o 4, depois a gente volta lá para falar um pouco mais a respeito disso. O credor, mesmo diante, credor, não devedor, mesmo diante da deterioração sem culpa do devedor, pode exigir o equivalente? Deteriorou sem culpa do devedor. O credor pode mesmo assim exigir equivalente, verdadeiro ou falso? Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver com segurança é verificar quem que está exigindo o quê. Né? Então, é o credor que está exigindo. Verificar, nós estamos falando de perda ou deterioração? Nós estamos falando de deterioração. Eu também tenho dificuldade, Tatiana. Deterioração. Sem culpa do devedor ou com culpa do devedor? A regra é, sempre que não haja culpa do devedor, nós temos um desdobramento. Sempre que há culpa do devedor, nós temos outro. Aqui, essa questão está certa ou está errada? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é o caso do quadro, da questão anterior. Não pode exigir o equivalente. Show de bola deles, é isso mesmo. Vamos ver o que nós temos aqui na solução? O gabarito é a letra D. 1, 2 e 3. Tá? Então, está certo se o bem se perder por culpa do devedor antes da tradição e se responderá pelo equivalente perdas e danos. Os acessórios da coisa certa integram a obrigação, salvo convenção em contrário. Caso haja benfeitorias realizadas com custo pelo devedor, aplica-se o regime do possuidor. Então, nós falamos naquela causa dos livros, né? Naquela situação, naquele caso dos livros. Né? Houve benfeitoria, mandou encadernar os livros, ele pode exigir. E se o credor não anuir, resolve, cada um fica na sua. Tá? E aqui, 1, 2 e 3, o porquê? Espera aí, não sei se eu estou concordando com esse gabarito aqui.
O gabarito está dizendo para nós, a D, que a 1, 2 e a 3 estariam corretas, e que a quarta... Ah, sim, olha só. E por que que a quarta está errada? Alguém pode explicar para a gente? Alguém se habilita a explicar o porquê? Lembra, no caso do quadro que o Denis mencionou ali? Sim, O pois, quadro... pois o credor não poderá exigir o equivalente, pois não houve culpa do devedor na manutenção antes da Exatamente. tradição. Exatamente, Denis. Ocorreu antes da tradição, tá? E não houve culpa do devedor, não pode exigir, é por isso que está errado. Rapidamente, os artigos aqui. 234, parte final, se a perda é resultado de culpa do devedor, responde pelo equivalente mais perdas e danos. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios, embora não mencionados, salvo se o contrário é o resultado típico da circunstância. 242. O caso se regulará pelas normas deste código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou má-fé. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa com abatimento proporcional, não poderá exigir equivalente. Muito bem. Próximo. Com base nas regras aplicar, bom, aqui nós precisamos fazer um pequeno... Gente, eu vou precisar agora, nesse momento, lembrá-los que esse aqui é o nosso encontro inicial, tá? E eu fiz um compromisso com os colegas, né, ali no grupo, de estudarmos 1 hora, tá? Não significa que nós vamos cumprir esse compromisso, mas significa que nós precisamos honrar os colegas que vieram participar do grupo com o objetivo de estudarem 1 hora. Como eu disse a vocês, eu não criei esse grupo para ensinar nada para ninguém. Esses assuntos que eu estou trazendo aqui, eu não estou trazendo porque eu os domino e quero mostrar meu conhecimento ou repassar da forma mais benemérita possível. Não. Eu estou trazendo conteúdos que eu tenho dificuldade. São muitas hipóteses. Vocês não fazem ideia do quanto favoreceu a minha memorização ter trabalhado esses conteúdos aqui com vocês. Agora eu preciso, dentro dos próximos 5 minutos, de um feedback. Eu preciso saber quem são vocês, eu preciso saber se vocês estão com disposição realmente de estudar, tá? Nessa trajetória de quase 10 anos de GADEC, eu percebo, assim, pessoal, que você encontrar parceiros de estudo que estejam com vontade de renunciar, seja lá o que for, para estudar, é algo extremamente raro, tá? Você encontra parceiro para tudo, tá? Mas para estudar não é uma coisa simples. Então, nós temos uma meta, acredito que todos aqui estão pretendendo fazer o concurso de cartório de Minas Gerais. Então, nós teremos encontros específicos. Eu não pretendo fazer nenhum encontro semanal com a mesma temática, tá? Porque nós precisamos, como eu falei para vocês, de ritmo e fluxo. Né? Se nós não criarmos um fluxo, de estudarmos vários conteúdos, a gente corre o risco de estudar direito às obrigações até o dia da prova e isso não resolve o nosso problema. Então, eu preciso agora, se possível, que vocês, quem, logicamente, não tiver com problemas de maquiagem, ou não tiver com problemas de vestimenta, que, por favor, abram, se quiserem, não é obrigatório, ninguém vai ser obrigado a isso, que abram seus vídeos, tá? E que deem aí um feedback do método, se estão interessados em caminhar juntos aí, ou se realmente foi só para conhecer, ou se, também uma outra coisa extremamente aceitável, que é assim, às vezes chega um professor, eu tenho o meu próprio ritmo, eu gosto de estudar sozinho, eu não gostei. Então, isso, eu só gostaria de ter esse termômetro. Quem quiser falar, pode falar. Pedro, bom dia, tudo bem? Giovanni, de Minas Gerais. Giovanni, Gostaria de tudo falar bem? contigo novamente, né? Eu já participei daquele outro encontro que você realizou, se não me falha a memória, 2 meses atrás, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, de antecipadamente, eu queria agradecer a sua disposição, boa vontade, né? A sua abnegação, querer ajudar, colaborar e sem nada receber por conta disso, né? Eu acho a iniciativa louvável.
muito pertinente e interessante. O conteúdo, como sempre, é de grande qualidade e pode contar com a minha presença aqui. E realmente será um prazer poder escutar, né, os seus ensinamentos e a gente poder compartilhar alguma coisa também para a gente caminhar juntos nessa empreitada, né? Pode contar conosco, sim, que será um prazer estar aqui e uma honra também, nesse respeito. Obrigado, Giovanni. Pretendo aprender muito com você também, tá? Então, é isso, quem dera. Bora lá, gente. Mais alguém gostaria de falar? Bom dia a todos, bom dia, professor Pedro. Meu Denis, nome bom é dia. Denis Dan, sou do estado do Paraná, atualmente sou delegatário no interior do estado, serviço notarial e registral civil. E para mim está sendo de muita valia esse encontro, por quanto até após a prova do Espírito Santo, do qual participei no último final de semana, tinha até feito um pensamento de ficar uns 30 dias aí ausente dos estudos para dar uma refrigerada, mas o convite do professor me convenceu ao contrário de manter aí já uma continuidade para se preparar para Minas Gerais. Denis, Muito obrigado. que honra ter você aí. Não tenho dúvidas que eu vou aprender muito com você também, tá? Seja bem-vindo. Esse concurso do Paraná foi um concurso, assim, que me ensinou muito, sabe? Ele foi um concurso interessante, né? Segunda, acho que foi minha melhor nota de segunda fase, só que ao meu lado tinham mais 300 com a mesma nota. Não sei se aconteceu isso com você também, né? Muita gente foi bem, né? Então, aí, mas tudo bem. E o que ocorreu foi, durante a pandemia, eu não estudei absolutamente nada, resolvi estudar 10 dias antes da prova e tomei um notarial e registral. Acho que notarial foi 9, registral 10. Civil, 5, constitucional, 6. Aí fiquei com uma nota ruim, classificação 200, lá vai pedrada, e aí não valia a pena para mim sair da serventia onde eu estou. Então, você está de parabéns, Paraná é um estado lindo, já morei em Curitiba, gosto dos paranaenses, só não me adapto, hoje eu moro no Paraná, não me adapto ao clima, né, do Paraná, que, pela roupa que você está usando, né, eu aqui estou com quase 30 graus. Então, é muito bem-vindo, Denis. Precisamos realmente de parceiros. Eu costumo dizer, em relação à fala de Giovanni também, que eu não faço nada de graça, Giovanni. Eu estou recebendo aqui com essa iniciativa um pagamento, tá, de um valor incalculável. Tá? Eu estou fazendo amigos, eu estou aprendendo, eu estou convivendo com pessoas. Você é também delegatário, Giovanni? Não, não, por enquanto não. Estou só advogando no momento, mas tentando, quem sabe algum dia, se Deus me premiar com um cartório, né, também ser o companheiro de trabalho de todos os colegas aí. Será em breve. Esse concurso de Minas Gerais aí é o concurso da vida, né? Talvez seja um dos últimos concursos assim com essa quantidade de serventias. Me parece que serão praticamente 800 serventias. Então é um estado maravilhoso. E como eu disse, né, não adianta só passar, a gente precisa passar bem para pegar um cartório que realmente vá trazer dignidade no exercício. Mais alguém gostaria de falar? Denis, ó, nota 10 aí, seja bem-vindo, parabéns aí pela delegação, parabéns, Giovanni, também, os advogados valorosos aí desse nosso país. Mais alguém gostaria de falar, por gentileza, para fortalecer a nossa iniciativa? Cecília, Bom dia, tudo bem? tudo jóia. Eu sou a Maria Cecília, eu falo de Minas Gerais também, estou em Montes Claros, sou escrevente num cartório de registro civil agora, nos estudos, e aguardando ansiosamente o Sertão de Minas, e acho muito válida essa proposta de estudo por questões, bem focado, bem direcionado. Acredito que a gente só tem a ganhar. Achei muito interessante as proposições do professor Pedro, principalmente em relação a essa preparação mais emocional, de organização de estudos, focar nessa ideia de fluxo, de ritmo, tudo isso traz autoconfiança, né?
que o professor mencionou. Estou aqui muito feliz de participar. Seja bem-vinda, Cecília. Seu áudio está falhando um pouquinho, mas deu para entender exatamente o que você falou, tá? Seja bem-vinda, escrevente, tenho o maior respeito, o maior carinho pelos escreventes. Eu tenho uma equipe que me auxilia valorosamente e aprendemos juntos, né? Mais alguém gostaria de falar? Talvez a gente não vá ouvir a todos, mas a gente vai fazer isso no decorrer dos nossos encontros. Eu estou pretendendo, hoje, eu não sei como é que está o tempo de vocês, mas eu estou querendo levar esse estudo pelo menos por mais 1 hora, tá? Então, quem tiver com disponibilidade de tempo para ficar, a gente vai avançar mais um pouquinho. Mais alguém gostaria de falar? Evandro, Flávia, Tatiana, Roseli, Maria, Keisa, Henrique. Professor Pedro, só gostaria de fazer uma última observação, por Por gentileza. favor, Denis. Até talvez para fim de conhecimento de como aconteceu comigo recentemente agora, eu prestei o ENAC, o primeiro ENAC. Graças a Deus deu tudo certo, consegui aprovação. E por conta do ENAC, na preparação que eu fiz para o ENAC, eu fiz exatamente como o professor está propondo aqui, mas leitura de lei seca e bastante resolução de questões. E já agora para o Espírito Santo eu não tive, por conta do trabalho, questões pessoais também, não tive muito tempo para ficar resolvendo questões. Então foi mais leitura da lei e acabei tendo um desempenho pior do que eu tive no ENAC, que eu consegui passar das 60 questões. Então, realmente, eu consegui identificar, a um primeiro momento, que com relação à resolução de questões, foi um diferencial na minha preparação para o ENAC. Então, dessa forma que o professor está propondo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Só um feedback aí da minha experiência recente. Denis, a sua fala, ela vem ao encontro daquilo que a gente vem observando, tá? Eu acho, só ponderaria, que esse concurso do Espírito Santo, ele foi, assim, sui generis em termos de variação de fontes. E tem uma coisa que, como professor, eu repiso muito, que eu acho importante, uma distinção. Tem gente que não dá atenção para isso, e eu acho uma questão fundamental. É muito comum em sala de aula, principalmente na graduação, os alunos chegarem e dizer: professor, o senhor fez uma prova muito difícil. Aí eu costumo devolver a pergunta: você estudou? Aí o aluno diz assim: eu estudei algumas coisas. Bom, então eu peço sempre para o aluno diferenciar uma prova difícil de uma prova para a qual ele não estudou. Nesse caso específico, Denis, quando um concurso ele apresenta um número de questões muito elevada de assuntos que não são habituais, nós nos deparamos com uma prova diante da qual nós não estamos sabendo a resposta, não pelo grau de dificuldade da prova, mas simplesmente porque não estudamos, tá? Então, eu vejo que isso, às vezes, pode se dar por várias razões. A gente pode não estudar porque não tem o hábito de estudar mesmo, negligenciou, fez outras coisas, mas, às vezes, a pessoa se dá mal mesmo estudando. Por quê? Porque não direcionou seus estudos para esses elementos. Então, eu acho, assim, que a prova do Espírito Santo foi uma prova, assim, extremamente exigente de conhecimentos amplos, que nem todo mundo tinha, né? Eu considero uma prova difícil aquela prova que, quando você estuda o conteúdo que caiu, o nível de exigência sobre o conteúdo é muito mais complexo do que o que você estudou. Isso é uma prova difícil. Agora, quando a prova exige conteúdos que você não estudou, ela não é difícil, né? Ela é exigente em termos de quantidade de conteúdo. Eu acho importante fazer essa distinção, principalmente quando me procuram nas mentorias alunos assim, que estão há vários anos e não conseguem elevar o seu nível. Estão sempre ali numa faixa de acerto de 50%, 60%. Muitas vezes não se trata de falta de estudo, mas se trata de um direcionamento um pouco mais amplo dos estudos. Então, só quis registrar isso, tá? E realmente conto com vocês. Vamos, então, retornar. É 8h47, nós começamos 7h30. Eu estou pretendendo levar pelo menos até
9h30, se o preparo físico ajudar, a gente vai até às 10. Então, o objetivo é nós, todos os dias, fazemos esse estudo. Não é objetivo do grupo de estudo que vocês tenham que fazer uma preparação prévia para vir. Haverá, quando a gente for para a segunda fase, aí em Minas Gerais, aí sim, aí nós vamos precisar fazer encontros onde você prepara um conteúdo e tem que vir para cá dar conta dele, tá? Mas agora não. Todos, eu costumo brincar, a gente pode vir com a roupa do corpo, né? O material vai estar aqui, a gente vai estudar a partir dele, tá? Eu vou, então, retornar as questões aqui. Quem precisa sair, pode sair, não tem problema nenhum, e vocês serão bem-vindos aí, tá? No desenvolvimento das atividades. Vamos lá, tem bastante coisa para ver aqui. É claro que eu estou falando bastante, mas eu vou precisar do auxílio de vocês para não acabar com a minha voz, tá? Então, eu preciso agora da gentileza, deixa eu ver uma coisa. De que alguém faça a leitura para a gente dessa questão número 5, para a gente logo em seguida voltar para a lei seca, e depois mais questões, mais lei seca. Dessas 170 questões que eu desenvolvi aqui, para esse nosso estudo, tá? Eu quero pedir uma gentileza para vocês, tá? Como esse material de estudo é um material de estudos meu, tá? Eu não estou com disposição de compartilhar esses conteúdos, tá? Então, eu pediria a gentileza, vou dar uma dica para vocês, tá? De fotografarem a tela, pegarem as questões pela tela. Eu costumo fazer muito isso, tá? Vou dar uma dica preciosa que pode auxiliar vocês no futuro, tá? Não há Existem alguns conteúdos que eu vou disponibilizar para o grupo mesmo, mas esse aqui especialmente não. Mas o que eu costumo fazer quando os professores colocam esse obstáculo? Eu fotografo a tela e eu vou lá para o chat GPT e digo, extraia o texto. Ele, na hora, e já coloca lá. Tá? Eu não gosto de compartilhar esse tipo de conteúdo, porque não é um conteúdo que eu fiz para compartilhar. Então, eventualmente, ele pode ter equívocos e eu não quero meu nome associado a um trabalho que está com uma revisão assim tão superficial, porque foi criado somente para estudo, tá bom? Os conteúdos que eu coloco, eventualmente, no site do GADEC, para vender, ou eu disponibilizo gratuitamente, são conteúdos que eu procuro colocar uma curadoria fina, no sentido de que não haja contradições, elementos desatualizados. Então, não é que eu sou egoísta e não quero compartilhar, não é nada disso, tá? É uma questão técnica, profissional, associado a uma reputação que a gente vem construindo aí ao longo do tempo e que é construída justamente com base nessa preocupação com qualidade, tá? Alguém poderia nos auxiliar? Essa aqui foi a que a gente estudou agora, né? Não, né? A gente parou na 4, né? Alguém pode fazer a leitura para nós dessa número 5, para a gente tornar bem produtivo o nosso estudo? Foi essa aqui que a gente estudou agora ou foi a anterior? Deixa eu ver. Sim. Acho que essa aqui a gente já viu, né? Por favor, a 5. Alguém pode ler? Coragem aí, colegas. Questão de número 5. Com base nas regras aplicáveis à obrigação de restituir coisa certa e seus efeitos jurídicos, analise as afirmativas. Então, não é a obrigação de dar, é a obrigação de restituir. Se a coisa restituível se perder sem culpa do devedor antes da tradição, o credor suportará a perda. Temos aqui a restituição de coisa certa, que é um desdobramento da obrigação de dar, e temos aqui, primeiro elemento, ausência de culpa. Segundo elemento, tradição. Né? Terceiro, se
o bem se perde antes da tradição, sem culpa do devedor, o credor suporta a perda. Tudo bem? 2. Verdadeiro ou falso, a primeira? Dois, caso o devedor promova melhoramentos com trabalho ou despesa própria, poderá reter a coisa até o reembolso. Estamos aqui diante de um melhoramento com trabalho e despesa própria. O direito de retenção até o reembolso está inserido no contexto da restituição de coisa certa? Não. Qual é a solução aqui? É ou o credor indeniza ou se resolve a situação. Tá? 3. O credor, ao receber a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir abatimento proporcional? Então, aqui, ele tem a opção da resolução de receber a coisa, né, do jeito no estado em que se encontra. Como foi sem culpa do devedor, ele pode ainda assim exigir abatimento proporcional? Verdadeiro ou falso? Pode. 4. Salvo engano, é o finalzinho do artigo lá, dizendo que poderia receber com abatimento no valor. Muito bem. Vamos. Na pequena memória aqui, vamos ver se é isso. Isso mesmo, olha, muito bem. O credor, ao receber a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir um abatimento proporcional? Olha a questão da culpa e olha a questão do abatimento. Já vamos para a fundamentação dela. Melhoramentos espontâneos e gratuitos favorecem o credor sem a necessidade de indenização? Vamos analisar. Primeiro, o artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder, agora estou falando da restituição, estamos falando da ausência de culpa, e estamos falando da perda. É restituição de coisa certa, não é obrigação de dar, é sem culpa do devedor e é perda, não deterioração. Tá? Sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Então, aqui nós estamos falando de um empréstimo, né, ou de uma locação, e estamos falando da obrigação de restituir. Tá? Estamos falando agora que, sem culpa do devedor, houve a perda antes da tradição. Nesse caso aqui, o credor perde e a obrigação se resolve. Mas, até o dia da tradição, ficam garantidos os direitos do credor, ou seja, o credor se ferra. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, olha só, aqui nós estamos no 240 falando na hipótese, primeiro, de restituição, não de obrigação de dar. Segundo, culpa ou sem culpa? Sem culpa. Se ela se deteriorou sem culpa, no caso da perda, o credor sofre a perda. No caso da deterioração, o credor, olha só, vai receber ela como ela está, sem direito à indenização. Sem culpa, o credor recebe como está, sem direito à indenização. 241. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, olha só, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado à indenização. Houve melhoramento ou acréscimo? Se teve despesa ou trabalho do devedor, a situação é uma. Como não teve despesa ou trabalho do devedor, o trabalho lucrará o credor desobrigado da indenização. 242. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse código atinentes a benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé. O artigo 238 fala da obrigação de restituir.
O 241 fala no caso do artigo 238. Então, na obrigação de restituir, se houve melhoramento ou acréscimo a coisa sem despesa ou trabalho do devedor, o credor lucra. Então, na restituição, houve melhoramento sem despesa ou trabalho do devedor, o credor lucra. Mas, se esse melhoramento na obrigação de restituir, né, se para o melhoramento ou aumento o devedor trabalhou ou teve algum dispêndio, o caso se regula pelas normas desse código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé. Qual seria o principal elemento relacionado ao possuidor de boa-fé? Alguém se lembra qual é o conceito-chave? Lá no possuidor de boa-fé, se ele é possuidor de boa-fé em relação às benfeitorias que ele fez, o que compete a ele? Indenização? Retenção por benfeitoria? O que diz aqui em cima? Melhoramentos espontâneos e gratuitos favorece o credor sem necessidade de indenização. Tudo bem. O credor, ao receber a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir abatimento proporcional? O que diz a letra A? 1, 3 e 4. Então, nós temos aqui 1, 3 e 4. Olha só, se a coisa restituível se perder sem culpa do devedor antes da tradição, o credor suporta a perda. Ótimo. Se o credor receber a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir abatimento proporcional? Não. Não, né? Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, receberá ao credor qual seja sem direito à indenização. Então, essa aqui não está certa, né? Ah, tá. Ele não tem direito à indenização, mas onde é que falou do abatimento proporcional? Vamos voltar um pouquinho? Aqui, ó. Se a obrigação for de restituir a coisa certa e essa sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os direitos até o dia da perda. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá a este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, se houver culpa do devedor, é o equivalente mais perdas e danos, 239. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, receberá tal qual se ache sem direito à indenização. Se por culpa do devedor, observa o artigo 239. Responde pelo equivalente, mais perdas e danos. Me ajudem aí. Deixa eu colocar aqui. Estou 239 aqui, né? Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá a este pelo equivalente mais perdas e danos. Me Senhor, ajudem dá uma aí. olhadinha dá uma olhadinha no 235. Vamos lá. É isso que eu acho que eu fui procurar lá e não achei. É. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, só aqui nós estamos falando na obrigação de dar. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço. Vamos levar esse 235 para lá? Muito bem. É aqui que a gente leu sobre o abatimento, né? Proporcional. Aqui. Vamos colocar o 235. Lembrando que o 235 é deteriorada a coisa na obrigação de dar, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, aceitar a coisa abatida do seu preço, falou que perdeu. E na obrigação de restituir, perdeu 238, perdeu 239, 240
a restituição. Aí eu pergunto para vocês, esse aqui é uma questão relacionada à obrigação de restituir a coisa, não obrigação de dar. Na obrigação de... É interessante essa diferença. Na obrigação de dar, se a deteriorada coisa não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, pode também aceitar a coisa e abate do seu preço, isso aqui ele sendo culpado, né? Ele não sendo culpado, ele não deve nada. Na obrigação de restituir, se ela se deteriorar sem culpa do devedor, recebe o credor tal qual se acha, sem direito à indenização. Vocês concordam nessa diferença? Que na obrigação de dar, se a coisa se deteriorar, pode resolver, como diz aqui, ou o credor pode aceitar a coisa abatida do seu preço e o valor que perdeu. Na restituição, se a coisa se deteriorar sem culpa do devedor, ele não tem a opção, né? Ele recebe do credor tal qual ela se encontra, sem direito à indenização. Vocês concordam que há uma diferença? Na deterioração sem culpa, aqui, e na deterioração sem culpa, na obrigação de dar e na obrigação de restituir, tem uma pequena diferença, né? Na obrigação de dar, o credor pode resolver a situação ou pode aceitar a coisa batendo preço. Mas na deterioração da coisa restituível sem culpa do devedor, o credor não tem a possibilidade de resolver, ele tem que aceitá-la como se acha e ainda não tem direito à indenização. Aqui nós estamos falando que na coisa restituível, sem culpa do devedor antes da tradição, o credor suportará a perda. Se ele tem... Ah, tá, aqui é perda, né? Nós estamos falando em restituição. Então, se perder, suporta a perda, o credor, ao receber a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir o abatimento proporcional. Se a coisa sem direito à indenização, é o 240, né? Vocês concordam? Que a fundamentação da 3 é o 240? A 3 estaria correta se fosse na obrigação de dar, então, seria isso? Exatamente. Na obrigação de dar, ele pode, exatamente, que é aqui, né? O 235. Na obrigação de dar, se o devedor não é culpado, ele pode resolver ou pode aceitar a coisa abatendo. Mas na obrigação de restituir sem culpa, ele não pode exigir o abatimento. Ele vai ter que receber e não tem direito à indenização. Correto? Então, essa aqui está errada, né? Vocês viram como o direito às obrigações é complicado, em termos de casuística, né? E é o arroz de festa do examinador. Então, o credor recebe a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir, não pode. Então, a correta é a 1 e a 4, né? Vamos já mudar esse gabarito aqui. A 2, caso o devedor promova melhoramentos com o trabalho, poderá reter a coisa até o reembolso. Vamos examinar essa segunda aqui também? Se o devedor promoveu melhoramento com seu trabalho ou despesa na obrigação de restituir, ele pode reter a coisa até o reembolso? Pode, eu acho que essa aqui é correta. Já vamos analisar ela. Aqui, quando a gente fala no 242, né? Aqui, ó. 242. Se o devedor, caso o devedor promova melhoramentos com trabalho ou despesa, pode reter a coisa. O que diz o 242? Se para o melhoramento, o momento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa ou de má fé, ou seja, pode reter benfeitoria. Então, o correto é a 1, a 2 e a 4. Se alguém quiser falar, fique à vontade. 1, 2 e 4. É a C, não a A.
Alguém discorda ou gostaria de fazer alguma observação? Então, nós temos aqui as regras da coisa restituível. Se ela se pede sem culpa do devedor antes da tradição, o credor suporta a perda. Verdade. Sabemos que se o devedor promoveu melhoramentos com seu trabalho, ele pode reter. Por quê? Porque as regras é a do possuidor de boa-fé. 3. O credor, ao receber a coisa deteriorada sem culpa do devedor, pode exigir abatimento proporcional? Não. Tem que receber a coisa como se encontra, sem abater absolutamente nada. 4. Melhoramentos espontâneos e gratuitos favorecem o credor sem a necessidade de indenização. É justamente o oposto da 2. Né? D2 ocorreu melhoramento com trabalho de despesa própria. No 4, gratuita. Então, quando há melhoramento espontâneo e gratuito, o credor é favorecido. 1, 2 e 4. Muito bem. Agora, gente, uma próxima vez que vocês passem o olho nas questões, tá? Aí a coisa fica, ou a coisa fica bem mais. Deixa eu ver. Tá certo. Vamos lá. 6. Alguém pode me ajudar a fazer a leitura da 6? Celso comprometeu-se, por contrato, a entregar a Daniel em 30 dias 10 caixas de vinho tinto seco da safra mais recente da marca Alfa. Na data ajustada, Celso tentou entregar vinhos de safra anterior, em caixas danificadas e com rótulos diferentes, alegando indisponibilidade do estoque mencionado no contrato. Daniel recusou o recebimento, sustentando que a obrigação não foi adequadamente cumprida. Assinale a alternativa correta. Letra A. Celso pode cumprir a obrigação com qualquer vinho do gênero ajustado, ainda que de qualidade inferior. Letra B. A substituição por produto semelhante é válida, se for da mesma espécie. Letra C. Daniel é obrigado a aceitar o produto, desde que a quantidade esteja correta. Letra D. Celso não pode entregar produto de qualidade inferior, mesmo pertencente ao mesmo gênero. Letra E. A obrigação será resolvida se o estoque original estiver indisponível, ainda que sem culpa do devedor. Muito bem. A gente pode até ler o artigo 244. Se puder fazer a gentileza, Denis, já faz a leitura do 244. Vamos ver se nos auxilia a encontrar a resposta correta. Nas coisas determinadas pelo gênero e quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Muito obrigado, Denis. Vamos fazer a análise aqui das alternativas. Celso pode cumprir a obrigação com vinho, com qualquer vinho do gênero ajustado? Sim. Ainda de qualidade inferior? Não. Acabamos de ler que ele não poderá, no artigo 244, dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. Então, a solução sempre é intermediária. B. A substituição por produto semelhante é válida se for da mesma espécie? Nós estamos falando de gênero e quantidade. Né? Aqui está falando de espécie. C, espécie. É vinho, né? Gênero seria especificamente um vinho, né? C. Daniel é obrigado a aceitar o produto desde que a quantidade esteja correta. Não, ele não pode aceitar um outro vinho na mesma quantidade. D. Celso não pode entregar produto de qualidade inferior, mesmo pertencente ao mesmo gênero. Opa! Letra E. A obrigação será resolvida se o estoque original estiver indisponível, ainda que sem culpa do devedor. Por que é que a E está errada? Alguém saberia dizer? Vamos verificar no caput, para responder essa pergunta sobre a E. No caput, nós conseguimos identificar se houve a escolha por parte do devedor, sim ou não?
nós temos a informação de que Celso, que é o devedor, tentou entregar em caixas danificadas e com rótulos diferentes, alegando indisponibilidade de estoque, e Daniel se recusou a receber. Então, no CAPT não tem qualquer menção ao fato do devedor ter feito a escolha. A alternativa E diz que a obrigação será resolvida se o estoque estiver indisponível, ainda que sem culpa do devedor. Vamos voltar um pouquinho lá para a gente ver a 243? Olha o que diz, eu acho que é 243. Ah, não, mais para frente. Aqui, ó. O 246, vamos levar o 246 para lá. Na opinião de vocês, a 246 prova que a E está errada? O que diz na E? A obrigação será resolvida se o estoque estiver indisponível, ainda que sem culpa do devedor. Oh, perdão. Ó, exatamente. Ó, antes da escolha, não poderá o devedor alegar a perda ou deterioração, ainda que por força maior ou caso fortuito. Tá? Então, essa questão de estoque indisponível seria o caso, né? Sem culpa do devedor. Celso não pode entregar o produto de qualidade inferior. Essa aqui é correta, né? Eu entendo que a obrigação não há justificativa para a resolução da obrigação, ainda que sem culpa do devedor, se não houve a escolha. Alguém discorda desse posicionamento? Tem outro? Se a gente voltar lá, na 243 a 246, não tem absolutamente nada sobre resolução por culpa ou sem culpa. Ó, a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela qualidade. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, aliás, na qualidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário é um resultado do título de obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na seção antecedente. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar a perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Tudo bem? Então, essa foi a quinta. A sexta, sétima. Alguém pode nos auxiliar na leitura? Coragem, gente. Questão 7. Fernanda se obrigou, por contrato firmado com Rogério, a entregar 20 sacas de arroz tipo 1. Nós temos aqui a quantidade e o gênero. Estamos falando da obrigação de dar a coisa incerta, não especificando a marca. Quando o contrato estava prestes a vencer, um incêndio destruiu o estoque de Fernanda. Ela comunicou o ocorrido a Rogério, alegando que, por força maior, estava liberada da obrigação. Rogério contestou a alegação e exigiu o cumprimento da prestação. Assinale a alternativa correta. Letra A. Fernanda poderá se exonerar da obrigação em virtude de caso fortuito? Letra B. A obrigação subsiste, pois a coisa ainda não foi individualizada por escolha? É o que nós tratamos lá atrás, é a questão certa. O perecimento da coisa extingue a obrigação, sendo o gênero limitado? D. A obrigação está resolvida desde que Fernanda comprove a imprevisibilidade do ato? Letra E. A perda de estoque torna exigível a obrigação por falta de culpa?
Fundamento legal, artigo 246, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior o caso fortuito. Alguém disponível para colaborar na leitura da oitava? Oitava, Júlia contratou com Otávio a entrega futura de 5 novilhos machos da raça Nelore, gênero e número, sem especificação de idade ou peso. Conforme pactuado, a escolha competiria a Otávio desde que respeitados o gênero e a qualidade e a quantidade. No prazo ajustado, Otávio apresentou 5 animais, todos muito abaixo do padrão comercial usual, alegando que não havia vedação expressa à entrega de animais inferiores, abaixo do padrão, entrega inferior. Letra A. Otávio cumpriu adequadamente a obrigação, pois entregou novilhos do gênero prometido. B. Então, Otávio cumpriu adequadamente a obrigação, pois entregou novilhos do gênero prometido. Júlia deve aceitar os novilhos entregues, mas pode exigir abatimento proporcional. C. Otávio não pode entregar a pior qualidade da coisa, ainda que o gênero corresponda. Opa! D. A ausência de critério de qualidade obriga o credor a aceitar a escolha do devedor. E. A obrigação deve ser resolvida judicialmente por ausência de especificação expressa. Gabarito, letra C, artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Então, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Então, a escolha sempre pertence ao devedor. Se, do contrário, não resultar o título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Então, é a letra C, Otávio não pode entregar a pior qualidade da coisa, ainda que o gênero corresponda. Muito bem. 9. Temos algum voluntário? Com base na disciplina legal das obrigações de dar a coisa incerta, assinale as alternativas corretas. 1. A coisa incerta deve ser determinada ao menos pelo gênero e pela quantidade? Opa! 2. A escolha da coisa pertence ao devedor, salvo se o título da obrigação dispuser o contrário. 3. Após feita a escolha, aplicam-se as regras das obrigações de dar a coisa certa. 4. O devedor pode se eximir da obrigação se perder a coisa por caso fortuito antes da escolha. Vamos às alternativas. A coisa incerta pode ser determinada ao menos pelo gênero e pela quantidade? É o que nós estudamos. A escolha da coisa pertence ao credor? De jeito nenhum, é sempre ao devedor. Após feita escolha, aplicam-se as regras das obrigações de dar a coisa certa, exatamente. Após a escolha, a conversa é outra. Já escolheu, agora é coisa certa. 4. O devedor pode se eximir da obrigação se perder a coisa por caso fortuito antes da escolha? Vamos lá, vamos fazer a revisão aqui. A coisa incerta será indicada pelo gênero e quantidade. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se, do contrário, não resultar o título da obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem obrigado a prestar a melhor. 245. Cientificado da escolha, o credor vigorará o dispositivo na sessão antecedente. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior o caso fortuito.
O devedor pode se eximir da obrigação se perder a coisa antes da escolha? Sob hipótese alguma. Tudo bem? Então, temos a questão 1 e a 3, as proposições. E a última, que é a 10, com relação às obrigações de dar a coisa incerta, julgue os seguintes itens. A obrigação só se aperfeiçoa após a individualização da coisa. A escolha da coisa incerta recai, em regra, sobre o devedor. O devedor poderá entregar a pior coisa do gênero desde que cumpra a quantidade? 4. A perda da coisa antes da escolha não exonera o devedor? Vamos à primeira. A obrigação só se aperfeiçoa após a individualização da coisa? Sim. O que é a individualização da coisa? É a escolha. É uma coisa incerta, determinada pelo gênero e pela quantidade. Depois da escolha, passa a seguir as regras da entrega da coisa certa. Então, a obrigação se aperfeiçoa após a individualização. 2. A escolha da coisa incerta recai sobre o devedor? Sim, sempre, essa é a regra. O devedor pode entregar a pior coisa do gênero, desde que cumpra a quantidade, sob hipótese alguma. Ele tem que entregar a coisa média. 4. A perda da coisa antes da escolha não exonera o devedor? Exonera ou não exonera? Não, porque não foi individualizada a coisa. Muito bem. Meus amigos, espero que o nosso grupo de estudos tenha sido produtivo para vocês, tá? Então, o nosso próximo tema justamente é esse, obrigação de fazer, tá? Eu vou publicar, possivelmente hoje, um cronograma das nossas próximas 10 reuniões com os temas. Então, uma dessas reuniões vai ser para a continuidade de direito civil, mas nós vamos propor outros temas, tá? Então, o nosso primeiro encontro previsto foi de 1 hora, nós acabamos elevando para 2 horas. Eu estou pretendendo que os nossos próximos encontros agendados sejam todos de 2 horas, tá? Então, esse é o nosso ritmo. Convido vocês a virem estudar. Com o tempo, nós vamos estabelecer algumas regrinhas. Hoje, então, por exemplo, o vídeo aberto, tá? A participação na leitura, sabe? Ela é condição essencial. Não faz sentido, né? Eu posso efetivamente estudar sozinho, sem desgastar minha voz. Eu vim para cá, né, para ficar lendo o tempo todo. Então, a participação de vocês é fundamental. Tudo bem? Então, eu quero agradecer a participação de todos e espero vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço aí, meu, Pedro Rocha, colega concurseiro de vocês, e estou também na condição de professor, não aqui, né, mas profissionalmente. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma proposição, alguma correção? Dar um feedbackzinho para nós? Professor, primeiramente agradecer, né, pelo convite e pela disponibilidade de nos reunirmos aqui. E gostaria de saber quando que será daí, se será na próxima segunda, no mesmo horário? Denis, a minha ideia é divulgar esse cronograma, tá? Mas, a despeito do cronograma, a minha ideia é fazer reuniões diárias às 7h30 da manhã, tá? Então, mesmo que você não se lembre o que tem no cronograma, 7h30 da manhã, eu vou estar aqui estudando o tema proposto. Com o cronogramazinho, outros horários vão entrar em jogo. Então, por exemplo, eu estou programando para hoje à noite fazer um estudo com a continuidade das obrigações. Tá? Então, é sempre importante você saber que todo dia, 7h30 da manhã, vai ter, mas os horários à noite eles vão ficar um pouco mais intercalados. Então, eu sempre vou estar divulgando assim as próximas 10 reuniões, como serão. Tá? Então, sempre teremos 7h30 da manhã, 2 horas até 9h30, e à noite sempre também as reuniões que, porventura, forem marcadas à noite, serão das 7 até as 9. Tá bom? Espero ter esclarecido. Obrigado. Gente, fortíssimo abraço para vocês todos, tá? Espero vocês nos nossos próximos encontros.
e vamos colocar a faca no dente, o sangue no olho, para a gente chegar nessa prova de Minas Gerais, assim, arrebentando a boca do balão. Um abraço a todos aí, tá?